A Segunda Guerra Mundial durou cerca de 6 anos e dizimou milhões de pessoas, não somente pelas batalhas da guerra com os mais diversos armamentos, mas principalmente pelo ato desumano cometido e incentivado pelo líder nazista Adolf Hitler, o campo de concentração. Esses campos foram construídos com a intenção de aprisionar e matar pessoas que não se encaixavam no padrão da raça ariana. Todos aqueles que eram judeus, comunistas, deficientes físicos, intelectuais ou homossexuais eram separados de sua família e enviados para os campos de concentração, na intenção de purificar a população alemã. Através dessa atrocidade histórica, notamos que a desvalorização da vida das minorias, que não é novidade para ninguém, vem acontecendo há muitos anos. Pessoas que fazem parte de minorias têm sua cidadania apagada diariamente, seja por palavras preconceituosas, agressão ou até mesmo sendo humilhadas em locais públicos por serem quem são e fazerem o que gostam. É desse tipo de violência e preconceito que comumente surgem os movimentos sociais. Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direito à cidadania na sociedade. A Alemanha era um regime que acreditava na ideologia racial, e com isso, os movimentos sociais incluíam esses povos considerados inferiores, lutando contra a ideia de uma superioridade do povo ariano. A intolerância religiosa é o comportamento que discrimina, ofende e rejeita a religião, a etiqueta e os cultos, ou ataca as pessoas devido a costumes e crenças religiosas. Ela tem um traço distintivo na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum as religiões, principalmente as institucionalizadas, firmarem contratos com governos. Um bom exemplo é o cristianismo. O termo antissemitismo se refere à aversão que certos setores da sociedade têm por pessoas de ascendência judaica, isto é, pessoas de etnia semita. O antissemitismo é tão antigo quanto o judaísmo na sociedade. Ele começa com o ódio de pessoas de certos lugares e a migração de judeus de sua diáspora, iniciando pela expulsão, a escravidão e a fuga dos judeus de seu lugar de origem. Nos tempos modernos, o antissemitismo na Europa tornou-se mais intenso. Essa forma de preconceito ocorreu durante o Holocausto. Durante esse período, mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, e outros milhões foram presos e tiveram seus direitos civis violados. Essas ações foram apoiadas pelo ditador Adolf Hitler. O Estado é uma entidade com o poder de governar um povo dentro de uma área, prestando serviços básicos para seus habitantes, onde as pessoas aceitam e se submetem a determinado Estado, podendo ser uma democracia, ditadura e liberalismo. Dentro do Estado há diversos tipos de valores e regimes políticos, como a ditadura, onde o povo não participa de decisões políticas do país, com pessoas proibidas de participar da política e regimes totalitários, onde pessoas morrem por características pessoais como religião, sexualidade, sexo, etc. A democracia já é um governo feito pelo povo e para o povo, ou seja, ela visa dar atenção para desejos da população, com representantes políticos e fiscalização das ações governamentais. O Estado democrático é constituído por um conjunto de instituições que organizam e controlam o pleno funcionamento da sociedade, os chamados três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um com uma função. Em 1970, o Brasil ainda vivia sob a ditadura militar instaurada em 1964. O presidente é o general Emílio Garrastazu Médici, que governou o país de 1969 a 1974. Médici é uma linha dura principalmente da ala do exército. Seu governo pode ser o mais repressivo da história política brasileira, levando à morte e tortura de centenas de opositores acusados ou suspeitos de subversão. Esse também foi um período em que partes da oposição decidiram se engajar na luta armada, ocorrendo casos de sequestro de diplomatas estrangeiros em troca de presos políticos e assaltos a bancos. Há 50 anos, a exibição do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 1970 consagrava a marca universal do país do futebol, após derrotar a Tchecoslováquia, mas, simultaneamente, uma das seleções mais encantadoras de todos os tempos também contribuía para a normalização do período mais repressor e sanguinário da ditadura militar.